Olá, hoje eu vou apresentar um trabalho de filosofia. Eu e minha dupla, Pedro Darlan e Arthur Cerqueira. Hoje vamos falar um pouco sobre John Locke. Hoje eu vou falar um pouco sobre o filósofo John Locke. Ele foi um filósofo inglês muito importante do empirismo, que exerceu grande influência sobre vários filósofos da sua época, entre eles George Berkeley e David Hume. John Locke nasceu em Winston, na Inglaterra, no dia 29 de agosto de 1632 e veio a óbito a 1704. O pai dele era o, o pai dele era um pequeno proprietário de terras que serviu como um capitão da cavalaria. Ele também estudou filosofia, medicina e ciências naturais na Universidade de Oxford, onde depois licenciou filosofia retórica e grega. Ele estudou as obras de Francis Bacon e René Descartes também. Uma curiosidade que o termo empirismo é do latim empiria, que significa experiência. E ele foi definido pela primeira vez de modo formal e conceitual pelo pensador inglês John Locke. Eu vou falar um pouco sobre as ideias de John Locke. A principal ideia de John Locke era praticamente a defesa da liberdade intelectual e da tolerância. Ele foi o precursor da ideia liberais que foram florescer somente no iluminismo francês, no século XVII. Locke também foi um crítico da teoria do direito divino dos reis, que Hobbes defendia também. As principais ideias luministas são a consciência individual autônoma, a noção de progresso, o caráter pedagógico, o pensamento laico, a autoridade do ser humano, a razão como principal forma de conhecimento, a liberdade religiosa e o liberalismo econômico e político. E as obras deles foram as Cartas sobre a Tolerância, de 1689, dois Tratados sobre o Governo, de 1689, Ensina acerca do entendimento humano, de 1690, e Pensamento sobre a Educação, de 1693. Na filosofia de John Locke, afirmava que o conhecimento era proveniente da experiência, tanto de origem externa, nas sensações, quanto nas internas, através das reflexões. Explicava que antes de percebermos qualquer coisa, a mente é como uma folha de papel em branco, mas, depois que começamos a perceber tudo em volta, surgem as ideias sensoriais simples. Essas sensações são trabalhadas pelo pensamento, pelo conhecimento, pela crença e pela dúvida, resultando no que Locke chamou de reflexão. A mente não é um mero receptor passivo. Ela classifica e processa todas as sensações à medida que vai formando nossos conhecimentos e nossa personalidade. Apologia segundo a visão de John Locke. John Locke defendia bastante os direitos da liberdade intelectual e a tolerância. Foi precursor de muitas ideias liberais, que só floresceram durante o iluminismo francês, no século XVII. Locke criticou bastante a teoria do direito divino dos reis, formada pelo filósofo Thomas Hobbes. Para Locke, a soberania não reside só no Estado, mas sim na população. Afirma que, para assegurar um Estado de Direito, os representantes do povo deviam promulgar as leis e o rei, ou o governo, executá-las. Ele foi o primeiro a apresentar o princípio da divisão dos três poderes, segundo o qual o poder do Estado se divide entre instituições distintas: o poder legislativo, o parlamento, quer dizer, e o poder judiciário, ou o tribunal, ou e o poder executivo ou governo. Obrigado pela assistir a apresentação. Tenham todos um bom dia.